agora então ver sobre as gimnospermas, e aí a gente está observando, de acordo com a evolução, esses grupos de plantas. Então, desde organismos mais simples, desde as plantas mais simples, que são as briófitas, até chegar em angiospermas. Então, aqui nas gimnospermas começa a ficar mais complexo. Vamos então ver aqui. As gimnospermas são os primeiros araucárias, o que a gente mais vê são os primeiros, né? São as primeiras plantas a não necessitarem de água para a reprodução. E aí, por isso, elas conseguiram conquistar vários ambientes terrestres. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas precisavam de água para reprodução e as briófitas ainda precisavam de água para nutrição, para o transporte de nutrientes. As gimnospermas não precisam de água para reprodução, só precisam de água. Elas pegam através da raiz para nutrição mesmo. E aí tem uma outra estratégia de polinização dessas plantas que já eu falo. Então são plantas que possuem vasos condutores de seiva, são as traqueófitas. São as primeiras plantas sifonógamas que produzem grande pólen e o tubo polínico, que é a parte da reprodução, que já eu falo. São as primeiras fanerógamas, que têm a estrutura reprodutora visível, assim como as angiospermas. São as primeiras espermatófitas que possuem sementes, assim como as angiospermas. Elas não têm flores verdadeiras ou frutos, alguns consideram que elas têm umas flores primitivas, que já mostro. E a fase do esporófito, ela é bem superior à fase gametófita. E aí aqui vai ficar bem visível a diferença entre as gimnospermas e as pteridófitas em relação à reprodução. Então, toda planta que a gente vê, ela é um esporófito diploide. Lá nesse esporófito, e aí geralmente ocorre a produção tanto de partes masculinas quanto femininas na mesma planta, mas a reprodução geralmente é uma fecundação cruzada, não é na mesma planta, não é uma autofecundação, mas ocorre a produção da parte masculina e feminina na mesma planta, geralmente. Então, lá no esporófito, a gente possui um megaestróbilo. O megaestróbilo, ele possui megaesporângio. Nesse megaesporângio vai ocorrer a formação do gameta feminino. Então, a partir de um esporófito, vai ter um megaestróbilo. Esse megaestróbilo, dentro dele, vai possuir um megaesporângio. Através de meiose, vai produzir um megásporo, que é como se fosse um esporo grande. E a partir desse megásporo, há a formação do gameta feminino. Então, já é diferente das pteridófitas, que tinham uma parte visível do gametófito diferente do esporófito. Aqui, ficou bem reduzido esse gametófito. E o gametófito é produzido a partir de um esporo, que nesse caso aqui, que é o gameta feminino, é produzido a partir de um megásporo. Então, esse megásporo produz o gametófito. Dentro do gametófito vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. E aí, na mesma planta, uma planta diferente, a gente tem também o microestróbilo, que dentro do microestróbilo vai ter um microesporângio, que por meiose vai produzir micrósporos, que é como se fosse um esporo pequeno. Esses micrósporos vão dar origem, depois de se modificarem, vão originar o grão de pólen. O grão de pólen ainda não é o gameta masculino, é um gametófito masculino imaturo. Então, beleza, a gente viu como é que ocorre essa formação do gametófito feminino e masculino, que é a partir de esporos da planta. Então, como que ocorre essa fecundação das gimnospermas? O grão de pólen, ele vai atingir o óvulo, que não é o gameta feminino. Deixa eu voltar aqui. Ele vai produzir um tubo polínico, e esse tubo polínico vai possuir células espermáticas, que é o gameta masculino. Então, essas células espermáticas vão fecundar uma oosfera, que vai se tornar um embrião. E esse embrião vai ficar dentro da semente, vai ficar protegido nessa semente. Então, vou voltar aqui. Esse é o grão de pólen.
ele vai possuir essa célula geradora e a célula do tubo. E aí essa célula do tubo vai formar o tubo polínico, e a célula geradora vai formar essas células espermáticas. As células espermáticas que são os gametas masculinos. Então a célula espermática ela precisa encontrar a oosfera. Então vamos lá. Formou o tubo polínico, as células espermáticas vão encontrar a oosfera. Vai formar o zigoto, vai formar o embrião, que vai ficar protegido dentro da semente. E aí esse embrião ele vai se alimentar de uma reserva que tem aqui, que a gente chama de endosperma. Então vamos ver de uma forma bem geral. A gente tem duas plantas. Só lembrando que a mesma planta ela pode produzir tanto os gametas femininos quanto masculinos, mas geralmente ocorre uma fecundação cruzada, então não é a mesma planta que vai se autofecundar. Então vamos ver aqui duas plantas que vão produzir esses gametas. Então vai ter o microestróbilo, que através de meiose vai produzir esses grãos de pólen. A gente tem o megaestróbilo, que através de meiose produz a oosfera. O grão de pólen precisa encontrar com a oosfera. E aí o grão de pólen forma um tubo polínico para os núcleos espermáticos fecundarem essa oosfera. E aqui vocês estão vendo que tem duas oosferas, tem dois gametas femininos. Um vai ser fecundado, o outro vai originar o endosperma, que é a reserva de nutrientes do embrião. E aí esse endosperma, então, ele é haploide, porque seria essa oosfera aqui, que também é haploide. O embrião é diploide porque juntou o núcleo espermático, que é N, com a oosfera que é N, virou 2N. Esse embrião fica dentro da semente e a semente ela é levada com o vento para algum local, a semente germina e origina uma planta jovem que vai crescer, e essa planta jovem já é diploide, vai crescer e se transformar num esporófito. Então, das gimnospermas é isso. Vamos então para as angiospermas, que é o grupo de plantas que está mais presente no nosso dia a dia. É um grupo que, evolutivamente falando, conseguiu conquistar vários ambientes graças à sua reprodução, seu tipo de reprodução que é bem específico. Vamos lá. Então, as angiospermas são plantas vasculares, traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores de seiva, são espermatófitas, possuem sementes, assim como as gimnospermas, são fanerógamas, ou seja, sua flor ela tem uma estrutura reprodutora visível, são sifonógamas, ou seja, possuem grão de pólen com tubo polínico, elas têm frutos protegendo as sementes e, que nem as gimnospermas, a sua fase de esporófito ela é mais predominante, mais duradoura e superior à fase gametófita. Por que elas esse grupo conseguiu conquistar vários ambientes do planeta Terra? Justamente por conta do tipo de reprodução e do fruto. O fruto ele protege a semente e dentro da semente tem um embrião. Então, com o embrião bem protegido, é mais fácil, tem mais chance de sobreviver e gerar uma nova planta. Então, quando um animal, por exemplo, come qualquer tipo de fruta, ele, junto com a semente, ele come, vai caminhando e aí, depois de 2 quilômetros caminhando, ele defeca e sai junto com as suas fezes a semente daquela planta. Então, aquela semente pode germinar ali em outro local. Por isso que esse grupo conseguiu conquistar vários ambientes e é o que a gente mais conhece hoje. Vamos conhecer, então, uma estrutura que é típica das angiospermas, que é uma estrutura reprodutora, inclusive, que é a flor. A flor, então, é o órgão reprodutivo das angiospermas e elas possuem várias partezinhas que a gente tem que conhecer. Então, esse número 1 aqui é o pedúnculo. O pedúnculo ele vai dar uma sustentação, é o cabinho da flor, e vai dar uma sustentação para a flor. O número 2 é o receptáculo, que também vai ajudar na sustentação dessa flor. O 3 são as sépalas. As sépalas, elas ficam protegendo a flor quando ela não abriu. Quando a gente vê aquele botãozinho fechado, são as sépalas que estão protegendo a flor que ainda vai se abrir. O número 4 são as pétalas, que são coloridas para chamar a atenção dos animais que vão ajudar nessa reprodução. E aí a gente vem para a parte reprodutora em si. A parte em azul é a masculina e a rosa é a feminina. Esse aqui, o número 5,
é chamado de antera, é onde vai acontecer a formação do grão de pólen. O número 6 é o filete, que vai ajudar nessa sustentação. O 5 e o 6 a gente chama de estame. Então, o 5 e o 6 juntos são os estames. Vários estames juntos a gente chama de androceu, que é a parte masculina da flor. Na parte feminina, a gente tem o número 7 aqui, que é o estigma, é a aberturazinha para o órgão reprodutor feminino. O número 8 aqui é o estilete, vai dar sustentação também. O número 9 é o ovário e o 10 é o óvulo. O óvulo ainda não é o gameta feminino. Esse conjunto aqui, 7, 8, 9, 10, a gente chama de carpelo. E o conjunto, quando tem vários carpelos juntos, a gente chama de gineceu, que é o conjunto das estruturas reprodutoras femininas. Então, vamos ver como que ocorre a formação do grão de pólen. Importante lembrar que em uma mesma planta pode ter essas partes reprodutoras femininas e masculinas juntas, ou pode ser em plantas separadas. Então, vamos ver aqui que é a parte masculina. Lá na antera, naquele botãozinho que eu mostrei, ela é diploide. Lá dentro vai acontecer uma meiose e vai formar micrósporos, que são pequenos esporos. E esses pequenos esporos vão sofrer mitose e diferenciação e vão formar um grão de pólen haploide. E o grão de pólen ainda não é o gameta masculino, mas vai servir para formar o gameta masculino. O grão de pólen é o gametófito masculino imaturo. Então, essa formação do grão de pólen é a parte masculina da planta. Para a parte feminina, no ovário, a gente vai ter o óvulo. Dentro desse óvulo, vamos ter uma célula-mãe diploide, 2N, que vai sofrer meiose e vai formar um megásporo funcional, que depois vai originar várias células. Dentro dessas células, a gente tem os núcleos polares e a oosfera e outras células. Mas os mais importantes aqui são esses núcleos polares e a oosfera. A oosfera é onde vai acontecer a fecundação. É o gameta feminino da planta. E aí, então, como que ocorre a formação do tubo polínico? O grão de pólen precisa entrar lá no ovário e no óvulo para fecundar a oosfera. Como é que ele faz isso? Ele tem uma célula que vai formar esse tubo polínico para as outras células, que são chamadas de núcleos espermáticos, descerem e fecundarem a oosfera. Vamos ver aqui. Então, o grão de pólen está lá no estigma, que é aquela aberturazinha. Ele vai formar o tubo polínico e os núcleos espermáticos vão fecundar. Uma célula espermática, ela vai fecundar a oosfera, vai se fundir a oosfera que vai formar o embrião, 2N, e o outro vai se fundir aos núcleos polares. Essas duas células aqui. E esses núcleos polares, juntando com a célula espermática, vão formar o endosperma, que é a reserva de nutrientes do embrião. Então, o núcleo espermático vai fecundar essa célula verde aqui, que é a oosfera, e vai gerar o embrião 2N, diploide. O outro núcleo espermático vai se juntar com esses núcleos polares aqui para formar o endosperma, que é triploide. E o endosperma, ele vai ser a reserva de nutrição do embrião. E então, apenas nas angiospermas que ocorre essa dupla fecundação. É uma característica típica das angiospermas, que é a fecundação da oosfera e dos núcleos polares. Então, de onde que vem o fruto? Primeiramente, ocorreu a fecundação, o embrião está dentro da semente, se nutrindo pelo endosperma. E essa semente ela fica protegida por um fruto. Então, esse embrião fica super protegido e pode ser dispersado para vários locais. Então, do óvulo vai ocorrer a formação da semente. E do ovário vai ocorrer a formação do fruto. Então, o que a gente come, a manga e etc., é o ovário desenvolvido da flor. Então, vamos ver o esquema geral aqui da reprodução das angiospermas. Lembrando que o esporófito, que é a fase duradoura das angiospermas. Então, no esporófito, a gente tem uma parte masculina e feminina. A parte masculina, a antera, ela sofre meiose para a produção de grãos de pólen. E aqui ainda é um esporófito. E os grãos de pólen são os gametófitos masculinos, que são haploides. E na parte feminina, lá no óvulo vai ocorrer a formação
de várias célulazinhas. Dentro das células a gente tem a oosfera, que é o gameta feminino, e a gente tem a formação dos núcleos polares. Então o grão de pólen vai entrar lá no estigma, vai ficar lá em cima do estigma, vai formar o tubo polínico e os núcleos espermáticos vão fecundar a oosfera e vão se juntar com os núcleos polares. Então, o que fecundar a oosfera vai se tornar um embrião e o que se juntar com os núcleos polares vai formar o endosperma, que é a reserva do embrião, que fica na semente. E aí, então, esse ovário depois vai se desenvolver formando um fruto. E aí, essa semente pode cair em qualquer lugar, dependendo se o local for favorável, vai germinar e vai originar uma outra planta jovem, um outro esporófito diploide. E aí, então, como que ocorre essa reprodução? Como que o grão de pólen vai de uma flor para outra? Porque mesmo que a planta ela tenha as partes reprodutoras femininas e masculinas juntas, não é legal que ela se autofecunda, porque não vai acontecer variabilidade genética. Então, é bom que uma planta leve seu grão de pólen para outra. Isso acontece com a ajuda ou do vento ou de animais. Então, quando é com a ajuda do vento, a gente fala que é uma polinização realizada pelo vento, é chamado de anemofilia. Quando é pelos insetos, entomofilia. Então, abelhas, por exemplo, borboletas. E quando é por aves, a gente chama de ornitofilia. E aí é importante a gente saber, lembrar, que só vai haver o fruto se houver essa polinização. E hoje muitas abelhas estão extintas, estão acabando, estão morrendo por conta de agrotóxicos, poluição, etc. E aí, se não tem a abelha para fazer essa polinização, não vai ter fruto para a gente comer. Das angiospermas, a gente ainda tem dois grandes subgrupos, que são as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Basicamente, a monocotiledônea vai ter um cotilédone. Então, se você pegar uma semente de milho, você não consegue dividir essa semente. Agora, se você pegar uma semente de feijão, você consegue partir ao meio. E o feijão, então, é uma dicotiledônea, porque tem dois cotilédones. Então, outras características aqui. As monocotiledôneas têm suas folhas com nervuras paralelas, então são linhas paralelas. Já as dicotiledôneas, suas nervuras são reticuladas, meio que opostas. As monocotiledôneas têm caule com feixes vasculares dispersos. Dentro desses feixes vasculares estão o xilema e o floema, que são os vasos condutores de seiva. Já as dicotiledôneas têm feixes vasculares em círculo. Em relação à raiz, a raiz das monocotiledôneas são fasciculadas, elas são ramificadas. Já das dicotiledôneas são axiais, meio que centrais, né? As flores das monocotiledôneas têm 3 pétalas ou múltiplos de 3, e das dicotiledôneas têm 4 pétalas ou 5, ou múltiplos de 4 ou 5.